Olá, boa noite. Já sabem que esta é a hora de 15 em 15 dias da Happier Talk, em que vamos falar sobre vários temas que são endossados na quê? Na felicidade. E, portanto, está sempre disponível no canal do YouTube e agora até no Spotify já está. Bom, então, o que é que a gente vai falar hoje? Sobre a arte de sentir, criatividade, emoções com quem? Edith Amorim. E porquê que nós vamos falar da criatividade? Antes de eu chamar a Edith aqui ao pé de mim, porquê? Porque a criatividade é uma força de caráter e que ela vai nos explicar o que é isto de ser-se criativo ou não e usar ou não a criatividade. E esta criatividade pertence a uma das virtudes, que é a virtude da sabedoria. E o que é que a virtude da sabedoria diz? Pois é aquela virtude que nós usamos, o conhecimento para o bem comum e para dar significado à vida. Então, nós utilizamos forças que são mecanismos para pôr em ação estas virtudes. E a criatividade é uma delas, para pôr esta virtude da sabedoria em ação. E, portanto, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a minha convidada. Olá, Edith! Estás boa? Alô, estou ótima. Vamos apresentar a Edith. Para já quero-te agradecer, Edith, por estares aqui connosco. Eu acho que realmente tu és um exemplo do que é ser criativo. E as pessoas acho que nos vão no final desta talk vão perceber o porquê. Mas eu vou-te apresentar, permites-me? Força, agora tenho muita curiosidade. Então, a Edith, que é da mesma idade que eu e tem a idade que não interessa qual é. É 44,5. Ai, não. Calculadores. Sério? Ai, epá, eu já fiz, achas normal? É psicóloga, formadora, empreendedora e exploradora da vida. Licenciou-se em Psicologia na Invicta, para quem não sabe, né? Porque até pode haver quem não saiba. Eu acho que vocês todos sabem, mas para quem não sabe, a Invicta é no Porto. É do Porto, não é? Exatamente, lá de cima. Que a viu nascer e foi fazer um Master em Barcelona. Portanto, lhe gustan los hermanos, nossos hermanos, ok? Onde iniciou, adoro esta palavra, périplo de viver fora, que depois teve episódios por Suécia, França e Irlanda. E já para quem fica já a saber, esta senhora fala para aí 4 línguas, não é? Quer dizer, eu falo uma arrasca. Então, aqui, portanto, é o que é, não é? Navega como solo empreendedora com o nome de Thinking Big. Foi um projeto que criou em 2011. E o apelido dela do meio, sabem qual é? Mãe. É co-criadora da exposição Ser Plural. Vamos falar sobre esta exposição porque até foi uma das coisas que a Edith nos falou nas aulas, e os retratos que foram feitos da Edith que expressam várias emoções e é simplesmente maravilhoso. E, entretanto, eu descobri que tu tiveste a fazer, acho que foi na Sertã, teve lá uma exposição dessas tuas fotografias, já nos vais explicar. Conjuga o trabalho corporate nas áreas de psicologia positiva, ciência da felicidade, vocês já sabem aqui, né? Edith, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Dália. Bom, Edith, primeira pergunta da praxe aqui. Tu tens uma responsabilidade acrescida porque és psicóloga positiva. Portanto, o que é felicidade para a Edith? Como é que a Edith define felicidade? Boa. Olha, eu acho que para mim felicidade, olha, há uma frase do Eduardo Ponceto, que é o catalão, que eu gosto muito, que é: a felicidade reside na antecâmara da felicidade. Eu gosto muito de pensar na felicidade assim como as mini ressonânciazinhas, sabes, de processo, de caminho. Eu não consigo conceber a felicidade como um lugar a que a gente chega, não é? Para mim felicidade é assim aquelas coisas pequenas de, sei lá, eu antes de vir para cá, trabalhei imenso hoje, e antes de ir para cá, eu não estava com os meus filhotes e fui ao bar aqui da esquina. Aqui é um bar engraçado que abriu no nosso bairro, e nós temos um bairro assim muito pequenino, muito cozy. Tomar uma cerveja e ia comer uma sopa e beber uma água com gás.
numa mesa sozinha, assim, no meu momento de silêncio. E acabei a beber uma cerveja com gente que já não via há anos, um conjunto de arquitetos que trabalham aqui perto. E apesar de não serem pessoas das minhas relações próximas, não ser o sítio ideal, a comida nem sequer é particularmente saudável e eu nem sequer queria beber cerveja. Portanto, nada disto constaria na minha lista se eu estivesse a imaginar um momento de felicidade. Foi um momento de felicidade. A felicidade é estar bem onde se está, no meu sentir, e isto já não vem só da teoria, não é? Vem do meu sentir. Às vezes a felicidade é estar a ver os meus putos a brincarem com legos e pensar, pá, que fixe que eles estão saudáveis e que eu estou saudável ao ponto de me poder sentar no chão com eles a brincar com legos e não estar aqui a dizer, ai meu reumático, ai os meus bicos de papagaio. E a felicidade é essa antecâmara, não é? Não chegas a lugar nenhum, não é? Não tens um spa gigante, nem estás propriamente. Olha, desculpa interromper, ia só dizer que há gente que está a seguir através do Facebook e está a fazer comentários aqui através do Facebook, portanto achei engraçado. Pois isso já é muita tecnologia para a Dália. Não, isto está a acontecer aqui através de ti, é só para te dizer, porque temos aqui um comentário muito bonito da Isaura que comenta: felicidade se acha em horinhas de descuido, que é uma frase da Guimarães Rosa, segundo a Isaura Santos. Eu achei muito bonita essa ideia da felicidade de se encontrar em horinhas de descuido. E acredito muito nisso, não é? A felicidade é aquela sensação ínfima que tu acabas por encontrar, dizer, epá, que sorte este momento de estar-se bem, não é? Eu não almejo, não imagino a felicidade de estar na Disney World com os meus putos, mas imagino-a no chão da sala ou no chão do quarto deles a brincarem com legos que vêem todos os dias. E acho que é isso, a felicidade. E está ótimo, para ti está ótimo. O que é que eu tenho vindo a debater comigo e com alguém, e com as pessoas, que falamos sobre estes temas, claro que é o quê? Eu acho que existe uma grande confusão entre a emoção e a felicidade com algo muito mais transcendente, mais amplo. Ou seja, nós podemos ter. Porque se eu olhar para a felicidade só com aqueles momentos, lá está, felizes, mas feliz como emoção, eu vou descurar uma série de coisas, não é? E a vida não é só feita daqueles momentos felizes. Claro que quanto mais for a soma, e já veio os rácios dizer, quanto mais for a soma destes momentos felizes, maior será a minha percepção e a minha avaliação sobre se eu sou ou não sou uma pessoa feliz. A verdade é esta, não é? Agora, uma coisa é quando eu digo, eu sou feliz ou estou feliz. Ok, aquele foi um momento feliz, é algo como emoção, ou seja, naquele momento eu tive uma emoção agradável que eu denominei felicidade. Porque muitas das vezes, por exemplo, imagina, eu já apanhei em conversas e questionava, então mas estás feliz ou estás alegre? Ou estás entusiasmado? Ou estás em êxtase? Ou seja, que tipo de emoção estás a sentir e o que a diferencia de felicidade? Isto um bocadinho para ter pensamento crítico, no sentido do quê? Que eu também coloco, é que isto não há certo nem errado, mas eu também coloco a felicidade, a avaliação, até naqueles momentos que a coisa não está a correr tão bem, e perceber, olha, deste um exemplo dos miúdos. Os miúdos é uma coisa que eles tiram-te a paciência, pá. Tiram-te a paciência. Não sei, os teus não. Se calhar os teus não tiram. Mas os meus, há dias que só me apetece, tipo... E olha, e está tudo bem. E podem me dizer que está mal, estejam à vontade, que isso é problema vosso. Para mim está tudo bem, porque não há ser humano que não perca a paciência com a pessoa que mais gosta. Até, se há pessoas que a gente mais gosta, são os nossos filhos, não é? Portanto, não há como. Então, até esses nos tiram a paciência. Mas não é pelo facto de, naquele dia, nos tirarem a paciência toda, não é? Que Já não está. já não sou feliz. Não. Portanto, eu naquele momento estou zangada, que é diferente. Depois, quando faço a avaliação, a coisa já muda um bocado de figura. Agora, acho muito interessante a tua posição relativamente à Câmara. Ou seja, a antecâmara, porque na verdade a antecâmara é como se fosse quase que a soma, lá está, daqueles micromomentos que tu vais fazendo, e isso é aquilo que te vai acabar por definir se realmente tens uma vida feliz ou não. Não sei se é nesse sentido, mas eu acho que... Eu até estava a pensar, será que a gente tem mesmo que saber o que é ser vida feliz ou não? Não é? Estava a pensar
porque é que nós temos tanto afã de saber o que é, ou seja, de discutir e debater à volta da felicidade? Estava a pensar nisso, não é? Quando estavas a falar, estava a pensar. Então, queres que eu te diga porquê? Porquê? Qual é a minha teoria? E que me faz sentido, e depois logo vais dizer se faz sentido ou não. O professor Tal Ben-Shahar, sabes que eu adoro o professor Tal Ben-Shahar, né? Não tem como. Escreveu num livro dele que é seja feliz, seja mais feliz, aconteça o que acontecer. E ele escreveu esse livro até a seguir ou na época da pandemia, em que ele dizia o seguinte, que ele criou, em qual autoria, que a Maria Siroise e que a Megan McDonald, ele criou um modelo, criou uma teoria à volta da felicidade. E então, o que é que ele explica? A importância, o que é, não é a definição dele que tem que estar correta, não interessa se a dele está, há 50 mil definições, vê Pois, qual é que é aquela que ressoa em ti, está tudo certo, a dele não tem que estar certa nem tem que estar errada. O que é importante é o quê? sim, Nós encontrarmos a nossa definição, aquilo que nós consideramos. Por isso é que todas estas toques, eu pergunto, o que é a felicidade para ti? Porquê? Para além de fazer obrigar a pensar o que é que vai acontecer, porque o que é que ele diz, o que é que ele defende? Quando tu crias a tua definição, tu tens condições de ir o quê? É como se tu tivesse uma direção para segui-la. Se tu não sabes para onde é que vais, se tu não sabes o que é que te faz feliz, se tu não sim, sabes quais as estratégias, como qualquer coisa serve, que não é verdade, e a gente sabe disto. Então, ele defende que é para tu conseguires alcançar e perseguir, e o alcançar é naquela tal de microcâmaras, como tu dizes, né? Para tu a conseguires alcançar, tu tens que saber o que é que te faz. Por exemplo, nós falámos na dança, em que eu perguntava-me a mim mesma por que raio é que tinha de deixar de ir às danças se eu sei que é uma coisa, é pá, que melhora-me o dia substancialmente e até a semana. Porque é que eu deixo de fazer uma coisa que eu sei que me faz bem, que eu sei que me dá, que me nutre, que me energiza, e por que raio é que eu deixo de fazer isto? Não é? Portanto, eu estava a pensar, por exemplo, faz eu sentido. também sou da dança, faz. Eu também sou da área da dança e no outro dia estava a acabar uma aula incrível e não está, ou seja, não sei bem, não sei, lá está, não foi uma antecâmara de nada, foi bom, foi engraçado, foi agradável e também estava a pensar nisso, não é? O que é que nos garante que a felicidade se encontra sempre no mesmo lugar? E agora estava a olhar para esta frase deixada aqui pela Isaura Santos, que é: a felicidade se acha em horinhas de descuido. E estava a pensar, eu acho que é mesmo isso, acho que para mim a felicidade é o que eu encontro quando ressoa cá dentro, mas não sei se tenho um caminho para. Não sei se existe, ou seja, não sei se posso dizer que todos os dias ver os meus filhos brincar me dá felicidade, não sei se, olha, definitivamente uma cerveja no bairro com gente desconhecida nem sempre me dá felicidade. Uhum, Então é mesmo este, eu gostei muito desta definição das é horinhas de gira. eu acho que a felicidade não é, para mim, não é definitivamente um lugar ao qual eu chego, é um processo que acontece de repente tu dás-te conta e dizes: "Ah, estou bem, estou", não é? Estou aquilo que eu posso considerar feliz. Acho que a única coisa que muda é o que é feliz para mim, não é? O que é que me faz sentir, o que é que me faz aqui neste instante, no aqui no agora, dizer: "Epá, estou feliz", não é? Mas isso vai mudando. Às vezes eu estou feliz porque estou a sentir o vento e outras vezes estou profundamente desagradada com o vento, com o mesmo vento, não é? Então acho que é mesmo aquele microsegundo. Isto é quase a definição de amor de uma investigadora que é a Barbara Fredrickson, não é? Eu não vou estar agora a entrar em teorias porque senão estamos aqui numa teoria que quem tiver a ver, se calhar, tipo, pá, não vim aqui ouvir livros e autores. Mas aqueles micro momentos de ressonância positiva, não é? Que é a definição de amor. Para mim isso também é felicidade, sabes? Aquela sensação de quando tu te fazes, imagina, tu sentes-te assim um gato, sabes? E ronronas e dizes: "Ai, gostoso". Não é? É um misto de prazer com encaixe, com gratidão, com encaixe. Eu acho que a sensação que eu tenho é essa, é encaixe. É assim o cheguei aqui e isto faz sentido, não é? É um misto também de sentido de alguma forma. Claro. Portanto, eu não consigo dizer uma coisa que me deixe sempre feliz. Acho que não há nada que eu possa dizer: "Olha, garantia de sucesso. Olha, vai por aqui pela estrada de Espicho, tudo reto, vira ali à direita e encontra a tua vitória". Não, porque isso depois vem muito ressoar com o que está dentro, não é? E se o que está dentro está desconfortável, não é?
às vezes nem fazendo todas as coisas do mundo, pá, ficas menos desconfortável, mas não chegas a estar feliz, não é? E às vezes precisas de uma faísca muito mais pequenina, porque já estás num estado tão, não é? Tão, que depois uma mini coisa te faz sentir mesmo tipo, era isto, coisa boa, coisa gostosa, não é? Então E acho isso é, que e- a e isso é curiosidade. outra coisa, isso é outra coisa que eu também defendo e que também corroboro, lá está, invocando outra vez Talganchar, que é o quê? É o ser mais feliz. O que é o ser mais feliz? É algo melhor. Não é o estás feliz. Tu podes estar lá, está no lodo, e se conseguires encontrar, lá está aquele momento, né? Em que te. Olha, alivia-te mais um bocadinho. E isso ajuda-te a te ultrapassar. Mas não é que tu estejas feliz ao rubro e. Pronto. Até, mas agora vamos à outra que ainda é mais difícil, que é o quê? Criatividade. O que é que tu entendes por criatividade? Eu disse, acho que eu gosto mais de criatividade do que felicidade, na verdade. Claro. Acho. Não me Não estranha. a mim faz muito mais sentido uma vida criativa do que uma vida feliz. Não, acho que não me convence muito a cena da felicidade, na verdade. Eu acho que já me sentia encaixada em momentos de profunda tristeza, de género, pronto, agora é o que toca, é esta bodega, sabes? Agora toca este navegar e estou bem naquele navegar, não é? Quando estás, não sei, há certos momentos de tristeza ou de desconforto em que uma pessoa só quer dizer: "Alguém pode tirar daqui, se faz favor? Onde é que está não é, a âncora? De por favor, ejetem-me daqui para fora, posso fazer uma pausa na vida?" Isto acontece-me. Agora a criatividade é uma espécie de faíscazinha que me permite evadir e que me permite ir navegando a vida de uma forma um bocadinho mais suave. É como se fosse uma espécie de droga anestesiante sem efeitos secundários. Para mim a criatividade é encontrar saídas, sabes? É encontrar saídas para a forma de estar, seja de pensar, seja de sentir, sabes? Às vezes criatividade, sei lá, eu adoro material engraçado, não é? Agora estive em Barcelona a fazer o meu curso de dança e trouxe estrelinhas. Os meus amigos de Barcelona só me disseram: "Isso vai ser espetacular quando encontrares estrelinhas dessas espalhadas pela casa dentro de 20 anos", a dizer: "Aquele dia em que aquela caixa". Isto para mim representa muito pouco criatividade, não é? Isto é o clichê, cores, material, então pronto, vem aí a criatividade. E na verdade não é isso, sabes? Este é o Olha, clichê. eu queria te pedir uma coisa, porque tu deste uma definição, e vou voltar a invocar outra vez a aula, porquê? Porque eu hoje estava a pensar, mas aquilo era o quê? Era um aipo ou era como é que se diz? Eu sei que tu na aula disseste assim, criatividade, esta metáfora eu adorei. Eu vou dizer aquilo que eu acho que é, depois tu dizes se é, se não é, que é, criatividade é vocês abrirem o frigorífico, terem lá um aipo, um tomate ou uma cebola, e inventarem uma refeição com aqueles dois legumes. É isso. Epá, mas já não me lembro quais é que foi os. Dá para te dizer quais é que eram os vegetais que eu hoje tive não sei quanto tempo a ser. Mas aquilo era um alho francês. O hype está fixe, qualquer Está coisa fixe. está fixe. É que é isso, é que as pessoas associam muito a criatividade a artistas, associam muito a: "Ai, eu não sou criativo". Pá, e há um livro que é o Ato Criativo, do Rick Rubin, que fala, não é, há muitos, mas este é assim agora um que está na berra e que começa por desmistificar esta ideia, não é? Somos criativos quando improvisamos, somos criativos quando mudamos a fralda em cima do tampo da sanita, das casas de banho da CP, num comboio em movimento. Meu, não há maior criatividade que essa, não é? A perninha já está a passar por trás do pescoço, não é? Para mim, há uma enorme criatividade na forma da gente improvisar e viver o dia. O dia não é fazer o bolo mais divertido com confetes, é a maneira como a gente decide organizar a caixa dos medicamentos, é a maneira como, sabes, como o cotidiano é feito, é a maneira como tu podes, sei lá, a exposição que eu vos partilhei, eu mandei-te o link, Dália, por WhatsApp, se tu precisares de o partilhar aqui no chat. O chat está a acontecer coisas, há aqui uma participante deliciosa que é uma amiga comum que também está a bordo, portanto, olá, Maria José. Eu não sei, Olá! eu não sei colar coisas no chat, mas pronto, se houver maneira de colar coisas no chat para as pessoas acompanharem, eu mandei o link da exposição Ser Plural. É uma exposição que eu criei o ano passado, no, assim, no Anos Horríbilis, e foi uma exposição de retratos com 12 expressões emocionais diferentes. E 6 delas são de tristeza, raiva, profunda tristeza e depressão, e isso, não é, pegar nas emoções de uma pessoa e pôr-se à frente de um fotógrafo e dizer: "Olha, faça o favor de clicar aí na sua câmara e captar este lodo tremendo",
Não, também a criatividade e eu não fui artista, não é, não sou a fotógrafa, eu só fui a cara e só fui a ideia da coisa. Também a criatividade, quando a gente pega naquilo que se sente e se transforma cá para fora, não é, e se é capaz de encontrar estratégias para conseguir sair de algum modo daquilo que se está a sentir quando não é agradável, e não é evadir-se, é navegar a coisa. Portanto, isso também é criatividade e acho que é muito isso. Para mim a criatividade é encontrar caminhos para cozinhar, encontrar caminhos para navegar a emoção negativa, encontrar caminhos para comunicar com outros, não é? Há coisas simples. Eu escrevo postais e cartas, e às vezes elas não são propriamente muito bonitas, sabes? Há aquela técnica toda da missiva epistolar, não é? Que as pessoas cuidam muito e têm a pena. As minhas são os papeizitos lá escritos à mão, tá? Com uma letra feia e geralmente riscado porque me engano namorada. Mas a criatividade está em passar a emoção que eu tenho cá dentro para a forma escrita e que vai viajar. Tenho uma amiga, desculpem, australiana, com quem eu me comunico que ela diz muitas vezes: "Ah, mas a tua carta veio pois veio por snail mail, não é, o mail de caracol", não é, nesta época. Também é criativo a gente escrever cartas, não é? Também é criativo deixares uma mensagem de voz, Mas impactante. Então é um bocado desculpa, Edita. não, é só democratizar a coisa. Ou seja, a questão aqui está, para ti é tão natural falar em criatividade, mas tu tens noção que existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em desenvolver esta habilidade ou esta força, não é? Umas é porque acham que é um dom, outras é porque acham, oh Sim. não, eu não sou nada criativo, não tenho jeito nenhum para ser criativo. Tu achas que isto é um mito? Tu achas que realmente todos nós temos ao nosso alcance a possibilidade de desenvolver a criatividade? Qual seria a primeira coisa que te viria à cabeça para dizer assim: olha, queres desenvolver a criatividade? Troca a fralda no comboio, por exemplo, se tivesse um bebê. Essa aí é espetacular. Não, aí tu tens de ser muito criativo, não é? Been there, done that. Uh, Olha, vou começar por só dizer uma coisa muito simples que é sim, é um mito e não há essa história de eu não sou criativo. Portanto, isso não? aqui a doutora da criatividade, a doutora da cabeça, tem uma amiga minha que diz: "Gosto muito de ter como a minha doutora da cabeça". A doutora da cabeça criativa diz: "É um mito, não há essa história de ser ou não ser criativo". E o primeiro passo é: esquece inventar coisas diferentes e vê o que fazem. Vê o que já está feito, vê só, copia. Copia com propriedade. Sabes, quando tu queres criar coisas novas, esta ideia de teres o quadro em branco e tens um laivo de inspiração e de repente, paf, vem uma cena para lá para o quadro e tu tens um novo Pollock. Opá, Epifania completa. funciona, não é? O Pollock para criar aquela bodega esparramada no chão, não é? Estudou anos de belas artes, não é? Como a maior parte dos pintores, como a maior parte dos músicos, não chegam e não improvisam cenas, não é? Tiveram anos de domínio do instrumento e que passou pelo solfejo chato e passou por aprenderem acordes chatos. E isso é um processo que se aprende. E da mesma maneira, se nós queremos improvisar, depois nós podemos criar em muitas áreas, pá. Há gente que é super criativa na maneira de gerir uma birra do filho ou da filha, não é? Opá, é um skill também, não é? Quantas mães e pais eu vejo a gerirem as birras dos filhos de uma maneira que eu, que trabalho há 20 milhões de anos na criatividade, dizendo, olha, esta a mim nunca se me ocorreria, não é? Mas a parte bonita da criatividade é, dependendo da área onde tu estejas com vontade de explorar a tua forma de fazer novos caminhos, porque para mim essa é a definição, quando tu vês qualquer coisa que te amplia o epá, nunca tinha pensado nisso, a partir desse momento já pensaste. Portanto, o teu espectro de possibilidades já aumentou. Então, com o espectro de possibilidades aumentado, tu dizes: se isso dá para fazer, então se calhar também dá para fazer assim, 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 assim. E é um caminho que se abre, não é? Portanto, é como tudo, não é? Tu, sei lá, tu não sabes fazer leite creme e vês uma receita de leite creme e fazes a receita de leite creme e depois vês outra receita de leite creme que afinal leva leite de aveia, sei lá, eu não sei se é possível. A criatividade culinária não é, como é óbvio, o meu forte. Aliás, a culinária em si não é o meu forte, não é? Eu não sei como é que os meus filhos estão vivos há 7 anos e 5 anos, quase, não sei. À base de cozidos e grelhados, filha, cozidos e grelhados. Mas
quando vês uma receita de leite de creme com leite de aveia, já abriste o seu espectro. E neste momento a pessoal gastronómico deve estar a benzer-se a dizer: que horror, leite de creme com leite de aveia. Desculpem, tá? Se isto for uma anormalidade. Mas no momento em que abres o espectro e dizes: se calhar para a próxima também experimento com farinha de aveia. E agora para a próxima, se calhar também experimento com pepitas de chocolate. E se calhar. E pronto, e é isto. A criatividade é isso: é tu abres o caminho, vês que outras coisas é que estão a ser feitas e a partir daí aumentas a possibilidade. E é só isso. Criatividade é aumentar a possibilidade. Ou seja, a grande maneira de esticar a corda criativa dentro desta cabeça é abrir possibilidades, ir copiando, ir adaptando com o nosso material de dentro. Faz sentido? Tudo. Sim. E eu acho que é isso mesmo, ou seja, por exemplo, para quem quer desenvolver, eu estou a dizer isto porque há mesmo pessoas que dizem: não tenho criatividade. Olha, diz lá tu, eu não tenho criatividade nenhuma. À cabeça já não vai desenvolver criatividade, mesmo que se está a dizer que não tem, não sequer se vai investir esforço para conseguir abrir seja o que for. E a verdade é isso, não é preciso mesmo inventar a roda. Tens a roda. Agora, o que é que eu posso fazer diferente na roda? E basta ser um pormenor e tu já estás a trabalhar a própria criatividade. Claro, claro, E claro. isso, eu acho que esta explicação é tão rica, que quem nos ouvir, por amor de Deus, agarra numa coisa que façam e tipo adicionem uma pitadinha de uma coisa qualquer e pensem: eu estou a ser criativo. E já está. E começa. A outra coisa interessante, tu disseste que é: olha, nunca pensei desta maneira. Nunca pensei fazer isto desta maneira. Jamais me ocorreria. Isto é um grande gatilho para tu dizeres assim: uau! Porque eu estou realmente a abrir aqui o espectro das possibilidades todas de. É isso. Deixa lá ver. Então e agora? E a próxima vez? Eu adoro experimentar, mas eu sou extremamente curiosa. Quando eu vejo assim uma coisa: que giro! Olha agora! Olha que útil que vai ser! E o que é que agora, no meio disto tudo, tu achas que isto tem? Qual a ligação da criatividade ao bem-estar? Eu acho que a criatividade, a parte boa, ou seja, o bem que faz, é porque é por esta, para mim, é esta capacidade de ampliar, sabes? A vida torna-se mais possível, torna-se menos espartilhada, torna-se menos seguidora de um guião, sabes? Às Uhum. vezes, para mim, eu gosto imenso, imenso, imenso de me informar, mas não me informo para saber muito, eu informo para aumentar este meu possível, não é? Eu dou muitas vezes o exemplo de eu fiz yoga até ao dia do meu parto e dancei até ao dia do meu parto e fazia aquelas posições todas maradíssimas. E a Uh! razão pela qual eu fiz estas coisas foi porque eu anos antes me tinha cruzado com imagens de mulheres a dançar e mulheres a fazer yoga super grávidas. Então é daqui que eu trago a criatividade, não é? Que tu te amplias e este teu possível, não é? Mais o mundo passa a ser um sítio onde acontecem coisas e onde tu podes fazer acontecer coisas. E isso traz uma satisfação brutal, sabes? E vamos ao sítio das birras. Sei lá, o meu filhote pequenino às vezes tem assim, agora já não tanto, mas teve assim uma fase pai aos 3 anos ou 4 que eram as birras noturnas. Acordava, não sei se era pesadelos, e acordava, era assim, uma berraria que a minha vizinha do primeiro, eu vivo no quarto, a minha vizinha do primeiro dizia: "Ai, esta noite o pequenino teve mal", que a gente ouvia no primeiro e pensava: "Nossa senhora, a CPC já está à porta a dizer". E eu percebi um dia que a narrativa, o storytelling, é uma ferramenta que eu uso no meu trabalho, eu conto histórias, tá? E percebi um dia que com o meu pequenino funcionava, se eu estivesse a dizer: "Ei, tu sabes o que é que me aconteceu ontem quando eu estava a vir de trabalho? Eu vi um carro de bombeiros", ele é louco por bombeiros e polícias, um carro de bombeiros que não era vermelho, era azul, e tinha uma risca assim muito pintada, e de repente começava a inventar uma história qualquer, tinha era que inventar ou drama ou carros de bombeiros e polícias. Era assim um gore, estás a ver? E à medida que eu ia envolvendo naquele storytelling, a birra ia passando. Isso é uma ferramenta extremamente criativa e uma pessoa diz: "Mas onde é que está aí o bem-estar?" Opá, eu posso-vos garantir que o bem-estar que se ganha quando às 3 da manhã aquela birra acaba e tu podes, enfim, regressar à tua almofada, oh, meus amigos, é uma boa noite de sexo, caraca, voltar a dormir. Por isso, muitas das vezes, a gente encontrar caminhos alternativos e mais uma vez, eu acho que há uma coisa que eu gostava de deixar muito claro que é: criatividade não é ter ideias, tá? Há também este mito de: eu tenho imensas ideias". Pá, isso é fixe isso chama-se ter ideias, não se chama ser criativo. Criativo, É o idiota. sim, é aquilo que a gente não, ter muitas ideias, se não fazes nada com elas, pá, pode ser fixe, dá-te assim uma, não é, uma aura coisa, mas não te vai criar nada de novo, não te vai
tracejar novos caminhos, porque é essa a importância da criatividade, é trazer o novo. E uma ideia acontece dentro da tua cabeça, mas não compõe novas realidades, não é? E este ato de compor novas realidades, eu acho que é profundamente belo para quem gosta disso, não é? Então, este ato de criar novo é em si uma coisa que, para a maior parte de nós, nos dá um epá, que bem, não é? Eu fui capaz de juntar duas frases de dois livros. Ei! Não é? E às vezes são coisas simples. Olha, o meu filhote há 3 dias descobriu a piada espetacular e saiu-lhe daquela cabeça de 6 anos. Ele nem sequer tinha 7 anos. E disse oh mãe, ele tinha estado, eu falei do Pollock porque ele tinha estado a estudar o Pollock na escola. Oh mãe, sabes, eu acho que tenho desculpem, eu vou ter que dizer seguir. Mãe, eu acho que tenho alergia ao Pollock. Ou assim olhar para mim, tipo, look at this. E ele criou um caminho alternativo de pensamento, não é? Esta foi a primeira piada de jogo de palavras que o meu filho mais velho fez. E ele ficou assim, sabes? E tudo nele era regozijo, era aquele gozo de olha o que eu criei. Exato. Criou uma nova conceção, ele criou um jogo de palavras que saiu da cabeça dele e veio para a realidade. Isto é criar novos caminhos. E isto traz assim uma sensação de oh! Oh, E acho que é isso que a gente se esquece, é o prazer eletrizante que nos dá quando nós estamos a fazer um castelo de areia e se descobre que se a gente for com a forminha do caranguejo e puser em cima da forminha do balde, tem um castelo com 2 andares e fazemos um uau, que cena! Isso é pura criatividade, sabes? E esse regozijo do uou! E para mim é aí que está a felicidade, sabes? É o sim. caminho e acho que é isso que se junta à criatividade e o bem-estar. E às vezes só encontras criatividade para sair daquele lodo, não é? E já é um uou, não precisa de ser uau, criei uma coisa maravilhosamente bela, não é? Uau, encontrei aqui uma estratégia que me tirou deste mal-estar e pôs-me num menor bem-estar. Uau! Acho que é aí que reside a junção das duas, da criatividade com o bem-estar. Digo eu, Totalmente, humildemente. totalmente, não, totalmente de acordo. E para corroborar aí um bocado mais do o que tu estás a dizer, é que um estudo recente, pá, recente, 2021, de Sonja Lubermirsky, que ela diz que sim, é possível perseguir a felicidade, não é fácil, requer muito esforço. Ela definiu lá três critérios ou três suposições que eram necessárias existir. Uma é escolher o tipo de atividades que se enquadram contigo, outra é muito esforço e a outra é realmente a variedade. O fazer as coisas, ou seja, tu até podes, lá está aquilo que há bocado estavas a dizer, epá, hoje a cerveja calhou-me bem, mas amanhã pode não, a mesma cerveja pode não te calhar bem amanhã. Então, usares a criatividade para fazer as coisas de forma variada, isso sim ajuda a tu potenciares o teu bem-estar. Não há como. Até porque nós depois vamos acomodando às coisas que vão fazendo e esse conforto depois acaba por não nos dar mais entusiasmo. Então, esta variedade, esta dosagem das coisas, sim, é muito importante. E, portanto, para mim, a criatividade é um caminho que tu tens como recurso para utilizar, recurso, força, para tu potenciares o teu bem-estar, porque vai-te fazer as coisas de forma. E depois fica com aquela cara, espetacular! Tão simples, uma forma de caranguejo em cima. Isso sim, sem dúvidas nenhumas, e acho que às vezes a gente subestima os lugares onde a criatividade nos pode levar e onde é que ela se aplica, como tu estavas a dizer. Eu confesso que a felicidade e tira-me a pica toda, sabes? É de género, se me dissessem que para eu ter prazer numa masturbação me tinha que esforçar muito, eu já não sei se ia lá, estás a ver? Portanto, eu de esforço para chegar a algum lado. Eu gosto muito do trabalho, sabes? Eu gosto muito da componente do in crescendo. Agora a ideia do esforço, aquela, não sei, associo logo a ter que carregar uma grande mochila. É tipo, epá, não sei, se calhar vou só dar um passeio na praia, vou sou menos feliz. Sim, Pronto, isso sou eu que tenho assim uma coisa meia sim, hedonista. mas isso é simplesmente um pensamento acerca da Sim, palavra sim. esforço, não é nada. Exato, exatamente, exatamente. Eu é que sou se calhar uma preguiçosa da treta e prefiro encontrar a felicidade aqui na esquina mesmo, não estar assim com tanta coisa. Mas uma coisa que me ocorreu agora quando estavas a falar acerca disto de explorar coisas diferentes. Olha, agora uma destas coisas que, não é, que nesta história de exploração, ver o que há. No outro dia estava a ver
a respeito desta história. Agora está muito na moda, acho que cooperativo. Está muito na moda, quer dizer, já estava muito na moda, porque isto é uma coisa muito antiga, mas está a voltar, outra vez até apoios financiamento, para cooperativas, não é? Esta vida em cooperativa urbanística. Portanto, várias famílias a viverem num sítio, não é? Várias famílias que Isso tem um nome, house qualquer coisa, não tem? é viver em cooperativa, se a gente quiser Sim, ser assim simples, é viver em em cooperativa, não é? cooperativa, Uma ok. série de casas que estão num terreno comum e há uma série de vivência comum e há um território comum e depois uma série de casas ou espaços mais e recursos comuns partilhados. Pronto, isto está na moda. Agora, o que uma das coisas que não está tão. Agora, uma coisa que está a acontecer cada vez mais é cada vez mais uma taxa maior de separações, divórcios, separações, pronto, famílias que se tornam monoparentais. E uma coisa que está a acontecer muito em países tipo Suécia, na França também há bastante, são duas mães que estão a cuidar dos seus filhos, não é? E que ficaram sem o cônjuge, que é a palavra que eu tenho que sempre meter em qualquer lado porque eu acho a palavra fascinante, e que resolvem ir viver juntas, não sendo nada entre si, nada particularmente relacionado entre si, para partilharem estilo de vida, e são duas mulheres, duas adultas no caso, a educarem aquelas crianças. Pronto, e são tipo flatmates, sabes? Fixe. E quando a gente pensa neste modelo, independentemente da gente estar aqui a dizer, eu fazia, não fazia, esquece lá o eu fazia, eu não fazia. Mas imaginem a primeira pessoa que teve esta ideia de fazer isto, não é? Epá, se calhar, olha, somos duas mulheres, ou somos duas amigas, tem que haver, obviamente, que aqui um ponto em comum, não é? Ou temos a mesma forma de vida, porque isto não deixa de ser uma vida em comunidade. Mas, de repente, a gente pensa nas famílias, pai, mãe e filhos a criarem uma criança ou duas, depois pensamos, se alargarmos a perspectiva de dois homens e as suas crianças, duas mulheres, casal e as suas crianças, mas esta ideia de dois co-parents, não é? Que não são propriamente, não é? Não são um casal entre si, a criarem cada uma as suas Não, crianças em casa, não é? É outra forma de organização social. Isto em si é um exemplo de criatividade brutalíssimo. Portanto, não tem nada a ver com pintar cenas, não tem nada a ver com fazer bolos de aniversário cobertos a purpurinas de unicórnios, tá? Tem a ver com inventar a maneira como a sociedade se organiza, partindo de uma necessidade concreta e de uma realidade concreta em crescendo. Sabes? E é muito aí que eu acho que reside essa felicidade da criatividade, que é a associação de novos as soluções que tu acabas por encontrar, é isso. Para ah, que perceberes. te facilitam muito a vida. É E isso. então, yeah, E às boa. vezes eu nem sei se a questão será só em facilitar, mas pelo menos ampliam o possível, sabes? Eu dou muitas aulas em faculdades e estou muitas vezes com gente de 18 anos, 20, sabes? Gente que está a construir o seu caminho. E a coisa que eu mais lhes digo é, quando trabalho em criatividade, é, primeiro lugar onde a gente tem que questionar a criatividade, não é? Tu estudas, depois acabas o 12º ano, vais para a faculdade e depois fazes um curso, e depois fazes um mestrado e depois eventualmente namoras, casas, não é? E há tido uma espécie de janelas temporais onde as coisas são feitas, não é? Porque se tu te casas aos 35, se calhar já é tarde, não é? Porque depois o criar já o óvulo, pumba. Pá, há que questionar este guião de vida, não é? Há que questionar de se me faz sentido. Se fizer sentido, segue o guião de vida para a forma, está certo, não é? Mas questionar o próprio guião de vida é o primeiro ato, é o ato primordial de criatividade de um adulto. Quando ele diz, opá, mas eu quero estudar a faculdade, não é? Se calhar não quero. E não é? Agora tem a modalidade gap year, não é? As pessoas são convidadas depois do 12º ano, também é uma maneira criativa de viver a estudar e o não estudar. E faz um ano em que não fazes um troço de cenas académicas. Podes ir trabalhar para a Zara não. Podes ir trabalhar para o café do teu tio, a servir gelados, podes ir correr o mundo, podes fazer o que tu quiseres. Mas não vais para a faculdade, não vais fazer nada que seja vinculativo. Pronto, e dá-te aquele tempo de recuo, não é, da vida e uma decisão mais consciente. Isso também faz parte das ferramentas da criatividade, que é o passo atrás para tu perceberes o que é que tu queres mesmo fazer, não é? E isso permite maior criatividade também, não é? De seguires uma vida que tenha sentido para ti, que não siga um guião de vida. Não sei se isto Olha, é não sei se isto é cor. não. Não, mas eu vou-te explicar, não tenho de explicar nada, vou-te dizer, vou partilhar contigo realmente. Esta questão, por exemplo, que estavas a falar, ainda agora este fim de semana estava a falar com uma senhora
Ela falou que havia muitas pessoas de um hostel, havia muitos miúdos que tiravam um ano sabático para experimentarem uma série de coisas, para tentar perceber qual é que é o ofício que depois vão escolher. E faz todo o sentido, porque tu tens este padrão que tu tens, acabas o 12º ano, vais para a faculdade sem saber muito bem o que é, tipo assim, e depois chegas aos 40 anos e trocas de vida. Espetacular! Não tem mal nenhum trocar de vida, como eu fiz. Agora, o que é que acontece? Dependendo da tua circunstância, pode não ser muito adequado. Não é? Se tens filhos, se não tens filhos, se juntaste economias, se não juntaste economias, pode dificultar um bocadinho mais a vida. Então, esta parte da gente quebrar o convencional, basicamente é quebrar o convencional e arranjar outra forma, essa das mães eu achei espetacular. Porque tu agarras em dois seres humanos que têm dependentes e que se juntam para que de forma em conjunto consigam lidar de uma forma muito mais eficiente e construtiva com o dia a dia. É isso. Agora, será que a nossa cultura está preparada para? Já são outros quantos. A nossa cultura também devia desenvolver aulas de criatividade, por exemplo. Fazia muito bem. O que eu sinto é que a vida em si, ou seja, por isso é que me aflige um bocadinho quando as pessoas pensam que não são criativas. Nós temos todos esse potencial de pensar outros caminhos, não é? Ou seja, isso não é propriamente uma rocket science, não estamos a falar, mais uma vez, não tem de todo a ver com uma veia artística, não é? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele é engenheiro informático em França. E ele, o que diz é, o flip dele é criar fórmulas de Excel que facilitam o trabalho. Pá, e no outro dia encontramos a última vez em Paris, que fica chique à brava, e estávamos numa esplanada em Paris a rir-nos à gargalhada, a dizer, Joffre, a sério que tu flipas com ele? A cena que mais me alucina é estar aqui ok, esta fórmula vai facilitar esta coisa do Excel e depois estes dados vão para, e nós estávamos todos tipo, a sério, e onde ele foca a criatividade é nisso, é a otimização, e está certo. Portanto, esta ideia de levar a criatividade para o artista está foríssima, não é? Isso já estamos de acordo. Mas esta história de se é certo, se é errado, vem muito do que se mostra, e eu volto a insistir nesta história. A ideia de criatividade planta-se, e planta-se quanto mais mundo a gente vê. Eu vou-vos dar um exemplo. No outro dia estávamos a falar, eu e o meu filhote, de 7 anos, agora, e ele dizia-me, lá está, as crianças ainda não têm um mundo tão formatado, não é? E nós podemos criar aqui alguns, sei lá, estímulos diferentes que lhes permitem pensar de uma maneira mais aberta, ou pelo menos não fechar. Então eu estava-lhes a dizer qualquer coisa como, porque vocês viveram do leite, do leite das maminhas da mamã, 2 anos um e 2 anos e meio do outro. E durante 6 meses vocês só bebiam leite. Eles estavam a alucinar com essa ideia de só beber leite, mas não comíamos nada. Eu nada, era leite. E estava a ver. Por isso é que mãe, há só uma. Estava eu naquela cena. E o meu filho atrás, mãe, há só uma. Não, se for um casal de mulheres, há 2 mães. Eu pensei, foca, meu, está moderno, puto. É engraçado esta história, não é? Da sociedade. Porquê que o meu filhote mais velho, porquê que lhe saiu tão rápido esta ideia de há 2 mães? Porque efetivamente eu tenho um casal de amigas minhas, de quem falo frequentemente, porque vou visitá-las várias vezes a Barcelona, que têm 2 filhos e eles, os meus filhos, herdam muita roupa dos filhos delas. E eu digo, olha, isto é do Max, não sei o quê, filhos da Carolina e da Anabela. E tanto repito isto, que para eles esta ideia é hiper normal, não é? Mas hiper normal. E esta ideia, eu só estou a contar isto com o afã de quanto mais mundo nós plantamos em nós e nas nossas crianças, não é? Não é só os nossos filhos, as crianças com quem a gente lida, mais o mundo se torna, não é? Quando as tuas crianças, sei lá, tu tens 2 filhotes, Dália, filhotes verem que a mãe deles aos 40 anos mudou de vida, isto é uma ampliação de futuro, sabes? Tu estás a plantar estímulos de criatividade na cabeça destes 2 serzinhos, que é, opá, não é aos 20 que a gente tem que decidir a vida, também se pode decidir a vida aos 40, não é? Por isso, quanto mais nós lemos, vemos, filmes, scroll down de Instagram, eu acho que o scroll down do Instagram a mim é uma fonte enorme de criatividade. Quer dizer, é sério, não é? Maneiras de questionar as coisas, a sentido crítico, por exemplo, não é?
Outras coisas importantes é nós não nos fornecermos sempre do mesmo material. Quem gosta de culinária e anda sempre à volta de receitas, pá, ok, chegas ao momento em que tu sabes muito de receitas daquela cena que tu curtes, mas e se tu fores ver arquitetura paisagística, não é? Paisagista. Esta é a hora, já digo coisas que a arquitetura paisagista precisa é dormir. Se calhar vais trazer da arquitetura paisagista alguma coisa para as tuas receitas que não tinhas pensado, não é? Porque é isso, é junção de estímulos diferentes. Então, o próprio Instagram te pode trazer maneiras de pensar e abrir este leque de criatividade se tu colocares no teu feed coisas que sejam muito inusuais para ti. Sabes? Por exemplo, eu a respeito, dou-te um exemplo. Agora partiu a Flotilha da Esperança, não é? Com a Greta Thunberg e o Tiago, pronto, uma série de 12 ativistas. Eu seguia as notícias que eram veiculadas por eles e pelos seguidores deles. E isto tem um mindset, não é? Depois, eu estou a seguir a Jewish Breaking News. E não porque eu de todo partilho as notícias, não é? Nem da ideologia que está por trás disto, mas porque para mim é importante perceber como é que esta facção da história, não é? Está a contar a história. E o que eles contavam era tão simples quanto isto. Enquanto eu aqui estava com o coração nas mãos a dizer, pai, não acredito que eles capturaram a flotilha e sequestraram estas pessoas, o que eles estavam a dizer, literalmente, eu até fiz um print e publiquei isso, eles chamavam-lhe de selfie yachts, tá? Ou seja, o iate dos influencers, estás a ver, dos selfies. E a maneira como eles contaram esta história era completamente oposta. Era basicamente, um monte de influencers que, como queriam ser vistos, e agora o que está na moda para ser visto é falar da Palestina, vamos desmontar num barquito e vamos até à Palestina para serem influencers. E pensei, caraca, é mesmo preciso ser... criar aqui caminhos, lá está. Também uma espécie de criatividade, não é? Tu conseguis ver uma situação de uma maneira tão, eu vou-lhe dizer estapafurdiamente, distinta daquilo que ela foi inicialmente traçada. Portanto, a criatividade também pode ser usada para matar, não é? Para justificar a morte, para justificar chacinas. O gajo que inventou as câmaras de gás, eu não sei se foi um gajo, se foi uma gaja, mas já viram o brilhantismo disto? De, olha, metemos as pessoas... Não, foi um homem, foi sim, na altura. Teve rasgo, não é? Teve rasgo, não é? O pior é que foi usado para matar povo, não é? Mas isto não deixa de ser uma ideia altamente criativa. E é também fácil. Portanto, esta ideia de que nós podemos usar a criatividade ampliando a maneira de ver o mundo e vendo coisas horríveis que foram feitas e coisas completamente patarecas, não é? Nos nossos antípodas, ajuda-nos a alargar o que é possível. E depois é só para o nosso meio. E é um bocado aquilo que tu estás a dizer, é tu conseguires ver a mesma situação de várias perspectivas, porque aí aumenta-te as possibilidades e percebes, espera lá. Claro que aqui nós estamos a falar do quê? É como tudo na vida. Tu podes usar qualquer coisa, tu podes usá-la para o bem ou podes usá-la para o mal. Vai depender do teu caráter, de se és virtuoso, se não é, do que seja. Agora, e partindo da premissa que é sempre para o bem, portanto, tu vês as várias perspectivas, mesmo das coisas menos boas, podem-te ajudar a criar, a ter ideias para depois explorares noutra sede mais benéfica, não é? Sem dúvida. E não deixa de ser criatividade, como tu disseste muito bem. Como estamos a 4 minutos do final, eu queria te fazer duas perguntas muito especiais, que é o que é que te emociona? São três. O que é que te emociona com facilidade? Música, definitivamente. Emociona-me profundamente a beleza e acho que me emociona muito a fragilidade. A fragilidade acho que me emociona assim profundamente. Mesmo. O inesperado. Esta semana vou-te contar uma coisa assim que para mim foi assim, tipo aquela cena que acho que juntou tudo. Nós fizemos eu acabei o curso de dança agora em Barcelona e a nossa última intervenção foi dança de rua. Tivemos 2 performances de dança de rua, não preparada, improvisada, que era basicamente todo o corpo de bailarinos, de 20 e tal pessoas, ocupava espaços da rua
praças e começávamos a compor ao som de um músico, um saxofonista que estava a acompanhar-nos. E tínhamos que compor com as árvores, com as escadas, com o passeio, e de repente há um senhor, era muito cedo, eram 10 da manhã de um domingo, e há um senhor com a pele muito escura, de que vês que está escura por causa do sol que apanhou, com a sua lata de cerveja na mão, com um carrinho de supermercado cheio de o que os chamam os espanhóis a chatarra, sabes, os restos tipo de Sim. computadores, e o carro estava muito cheio. E o senhor estava com um ar assim, às 10 da manhã já muito bêbado, a empurrar lá o seu carro, e é assim que eles ganham dinheiro. Portanto, homeless, muito mal vestido. E ele vê-nos chegar e fica assim muito intrigado, do género, o que é esta panda de gente? Não é? Nós estávamos vestidos com roupa normal de rua. E o saxofone começa a tocar, nós começamos a dançar. E a dançar improvisadamente. E de repente, aquele senhor, pá, profundamente desgraçado, começa a improvisar ele próprio, larga o carrinho e começa ele próprio a improvisar no chão movimentos de dança, pá, muito semelhantes àquilo que nós estávamos a utilizar, sabes? E não eram movimentos, não era o reggaeton, eram mesmo movimentos daquilo que a gente associa à dança contemporânea, sabes? Sim. Epá, e de repente todo o grupo ficou quase, a palavra que me vem é mesmerized, ficamos quase encantados com aquela, era uma espécie de simetria, sabes? De mimetismo. E quando este inesperado da fragilidade que tu vês, é quase opá, somos todos bailarinos, não é? Dentro da fragilidade e dentro da beleza somos todos bailarinos. Este tipo de coisa emociona-me, sabes? Aquela humanidade comum encontrada quando tu menos as esperas. Acho que é das coisas que mais me emociona, sim. Para o bem e para o mal. Sim. Uau! Grande experiência, digo-te já, deve ter sido assim uma coisa. E agora, se tivesses que escolher um objeto. Era o Satisfyer Pro 2, para qualquer coisa. Já está, né? Pronto, Não sei para quê, mas era esse. está bem. Pode ser para a criatividade, já ficamos, não aprofundamos e está o assunto resolvido. Quem tiver dúvidas, faz favor, manda mensagem para mim ou para a Edith, que encontram em Thinking Big no Instagram. Pergunta eu posso responder, tá? O que é que tu fazes diariamente, Edith? Não, isto é outra pergunta, tá, amor? O que é que tu fazes diariamente para nutrires momentos de bem-estar? Eu já sei que não gostas da palavra felicidade, então para nutrires, ou seja, para aumentares o teu booster de coisas boas. Por exemplo, há uma coisa que eu sei que tu normalmente, que eu te vejo, ou que fui vendo que tu vais fazendo, que é o parar e tomar parar de comer, ou estás sozinha e beber um copo, com companhia ou sem companhia, é algo que não sei se estou errada, mas é algo que eu me percebo que tu fazes com recorrência. E que isso é um momento, é como se fosse uma ilha de sanidade para ti, que te restabelece. E que isso é cuidar do teu bem-estar. Que coisas é que tu queres partilhar? 2 ou 3? Qual o objetivo desta pergunta? É dar ideias para que as pessoas agarrem nas ideias. Há sempre 3 perguntas que eu faço. E para qual é o objetivo? É aumentar precisamente o espectro. E cada um agarrar nelas e fazer qualquer coisa diferente. É É isto. isso. É promover a criatividade. É formas de promover a criatividade. Sim, Então, sim. o que você faz? Olha, eu gostei da pergunta. Estava aqui a ler um comentário que deixaram que era muito bom abrir novos portais, camada a camada, e acolher novas possibilidades, deixar-se ir e fazer de novo. Eu acho que isso é uma excelente definição de criatividade e deste abrir, não é? De possibilidades que tu estavas a trazer, Dália, muito bonito. Eu faço assim alguns que são clichê, não é? Eu tomar o meu café da manhã é um desses redutos de pá, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E sabe-me bem tudo, sabe-me bem o pingo, sabe-me bem mexer, sabe-me bem a interação com o senhor ou com a senhora do café. É uma espécie de ligação aos outros, não sei explicar muito bem, mas esse momento de pedir o pingo e de fazer a piada, e não, é assim, é sem dúvida um prazer. E faço isso esteja onde esteja, tipo, já caminhei na neve para ir tomar café à Tasca, adoro Tasca, pronto. E o café sofisticado custa 3 euros também, prefiro as Tascas, na verdade, adoro Tasca.
Mas esse é definitivamente um, porque é um dos hábitos que não é assim tão nefasto quanto isso, apesar do café não fazer nada bem. Mas a mim sabe muito bem. A outra tem a ver com a natureza e foi uma coisa que descobri há muito pouco tempo. Descobri há muito pouco tempo, há 3 anos, por aí, o quão a natureza era importante para o meu balanço, para o meu equilíbrio, e é quase absurdo, porque eu sempre fui muito física e de fora, mas agora há dias da semana em que eu deliberadamente vou para o parque e tiro o sapato e fico descalça em parque. E isto foi uma coisa bastante recente. Então, é verdade que ter filhotes pequeninos ajuda a esta iniciativa de bora para o parque, mas comecei a fazer isto sozinha, sabes? Às vezes faço yoga, às vezes corro, às vezes só estou descalça. No outro dia estava tão ansiosa, mas tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu nem me lembrava do que era este estado de ansiedade. Sabes, em que acordas com o peito aqui todo arretanhado. E a única coisa que eu fiz foi levei o meu tapete de yoga para o parque, abri o tapete de yoga e fiquei deitada. Achas que eu não fiz nada, não mexi. Só fiquei deitada em cima do tapete de yoga, de barriga para baixo e depois de barriga para cima quando me cansava e de barriga para... Fiquei 1 hora nisto. Não fiz nada, um grelo, não respirei fundo, nada. Foi só, olha, fica aqui só, tá? Em vez de ficares em casa a vegetar, ficas no parque a vegetar. E percebi realmente, acho que nunca tinha tido tão claro o poder regenerador que tem o estar na natureza. Porque eu não fiz mesmo nada, sabes? Se fosse, olha, fiz um exercíciozinho, não fiz um exercíciozão, nada. Tá? Portanto, realmente esta conexão com a natureza é mesmo recalibrante para mim. E há outra coisa que me ajuda muito que é, e isto para mim é um ritual, que é, a mim aumenta-me muito o bem-estar, colaborar para uma espécie de amor comum. E isso é uma coisa talvez menos comum, que é, todos os dias eu perco muito tempo a enviar amor. E para mim pode ser, é isso, se eu tiver tempo e disponibilidade e não tiver muito sono, que não acontece às vezes, escrevo cartas e postais, portanto é uma forma de eu me sentar com a pessoa, não é, em forma física, mas também tiro muito tempo para dizer, olha, vou fazer scroll down e tudo aquilo que eu gostar ou que ressoar, vou escrever um comentário a deixar amor, sabes? E pode ser em forma de, epá, gostei da iniciativa, ou se é um artigo, fazer um comentário sempre construtivo àquele artigo, a relacionar com alguma coisa, ou se é uma iniciativa artística de alguém, dizer de que forma é que isso me tocou. Não é só um like, não é começar a likear aquilo assim a todo direito. Ou É deixar entregar amor, ou seja, é mais que isso. O objetivo é mesmo a entrega do amor. Que bonito. construir mesmo, é me lançar amor ao mundo. É ver o que é que há de bom a acontecer e dizer, boa, esta é fixe, keep going, sabes? É uma espécie de que o amor não desapareça, sabes? Que o belo não desapareça, que o bem feito não desapareça, que o ético não desapareça, que a nobreza de espírito não desapareça, que a poesia não desapareça, que a solidariedade não desapareça, sabes? Tipo, eu sinto mesmo uma urgência brutal de que e mais ainda, ou seja, tenho isto acho que este início de ano, com a conjectura toda internacional, com o Trump, com o Musk, com Gaza, com guerra na Ucrânia há 3 anos, tenho mesmo sentido esta urgência de Sim, a que o sociedade bom querida. é, que o bom se fortaleça, porque realmente o mau é tão gordinho, sabes? Que se nos dá uma pancada assim, se nós temos as pernas boleantes, vamos para o caraca. E não dá para ir para o caraca. Então é a sensação de quanto mais a gente puder fortalecer este bom, melhor. Então às vezes é mandar uma mensagem do WhatsApp só a dizer: Olha, Magda, há 2 meses que a gente não fala, mas eu vi uma folha de árvore que me fez pensar em ti. Sabes? Só assim, de género, ok, se tenho um trajeto de 15 minutos ou 10 minutos ou 5 minutos para fazer daqui até ao café, lá está, editei os cafés, a quem é que eu posso mandar amor hoje, sabes? E este quase bombear de amor, para mim, faz-me sentir que se está a sair daqui, também pode voltar e também vai retroalimentar e está tudo certo. E mesmo que não volte, sabes? A sensação de dar, de nutrir, é tipo, ele está a fluir, está a ir. E sinto uma enorme necessidade e vontade de cada vez mais nutrir pessoas. Ok, obrigada, Edith. Muito obrigada. Epá, adorei as tuas partilhas. Sempre muito ricas, eu não tinha dúvidas nenhumas disso. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Epá, onde é que as pessoas te podem encontrar se quiserem saber mais do teu trabalho? É mesmo o Thinking Big. Queres explicar?
Não, agora estava a pensar onde é que as pessoas podem encontrar eu. Se for o Satisfyer, na Vorten, que é mais barato. Ah, qual era a pergunta do objeto? Espera aí que agora não me deixes com esta fama de marota. Qual era a pergunta do objeto? Só para eu não ficar aqui com uma resposta muito pendurada. Ai, do objeto, era o objeto que representasse para ti, ou seja, se eu te pedisse que me dissesse um objeto que representasse felicidade para ti, qual seria? Então estava certa a resposta. Estou a brincar. Estou a brincar. Olha, sabe qual seria um objeto? Uma caneta Pilot 0.4. É uma daquelas coisas que é de género, opá, ou da Muji, a 0.5 da Muji, também curto. Mas porquê? Pá, porque são as canetas que eu uso, são as 2 canetas que eu uso, e são canetas, para mim estas canetas boas, são boas, que são canetas de 2,5€, mas pronto, sempre são mais do que uma Bic. São aquelas canetas que me dão para Não escrever. digas mal da Bic, que eu Não, adoro as canetas da não, Bic, eu acho desculpa que lá. mais boas que a Bic, é só isso. Boas no sentido, não é uma caneta de 25€. Mas a caneta representa a possibilidade, sabes? Representa a possibilidade de escrever, representa a possibilidade de riscalhar, representa a possibilidade de anotar uma frase divertida que o meu filho disse, representa o bilhete que eu deixo para a vizinha a dizer que a adoro, representa o papel de carta, representa anotar ideias, sabes? E também representa a mão. Há um arquiteto que eu gosto muito, que é o Giovanni Pallasma, que fala muito sobre a mão que pensa, não é? E eu adoro esta ideia de que a mão ainda pode trazer ideia. E acho que para mim isso representa muita felicidade. Ter uma caneta, para mim, daquelas boas, das minhas boas, é tipo, pá, enquanto houver uma caneta, tá tudo certo, não é? Porque nem que seja em papel higiênico ou papel de cozinha, a gente vai lá. Mas a caneta mundo ao mundo, não é? Como dizia a Malala. Portanto, sim, é um objeto definitivamente de felicidade. Se não houver Uau. caneta, pronto, sai para tu. Adoro, Então adoro. podem me encontrar nas redes sociais, web influencer, uma velha influencer a tentar fazer de conta que sabe fazer stories. A sério. Independent thinking big e tá. Obrigada por me dar sorriso, a sério. E tenho a certeza que tu hoje já deste muito amor a quem nos vai assistir, não tenho dúvida Espero que sim, nenhuma. espero que sim. Olha, Edith, então, mais uma vez quero-te agradecer, obrigada pela tua rica partilha, pelo clarificares a importância de que a criatividade é realmente abrir a possibilidades e fazer coisas diferentes, por mínimas que sejam, e que está ao alcance de toda a gente, e portanto não há cá, não tenho, não, todos nós temos, e o quão importante isso é para arranjarmos maneiras de encontrar diferentes formas de nos sentirmos bem. Acaba por ser assim. Pronto, olha, quero me despedir de todos. Obrigada por nos Muito terem obrigada. por ter-nos assistido. Espero que tenham gostado, tenho a certeza que sim. E já sabem onde nos encontrar. Daqui a 15 dias vamos ter Tito Benjamin e eu para mais uma hora a falar de temas ligados à felicidade. Boa noite a todos. Um beijinho. Abraço grande e obrigada, Dália. E obrigada a quem esteve a ver. Abraço grande Obrigada mesmo. a todos, meus queridos.